Heitor, antes de eu passar para você finalizar com o Hugo, eu só quero ler um comentário aqui que eu achei curioso, eu queria ouvir a opinião do Hugo sobre isso. Teve um comentário que falou assim: a Som Livre nunca foi uma gravadora de primeira linha como a Philips e a Odeon. As exceções, como Acabou Chorar e Grande Circo Místico, nunca a fizeram uma gravadora de primeira linha. Era uma gravadora comercial, qual não é, com um visual descuidado. Eu não concordo. Quer dizer, eu concordo que... eu concordo com uma coisa. A Philips, né? As duas maiores gravadoras brasileiras foram a Philips, né? Sinter, Philips, Polygram, hoje Universal, né? E a Odeon, e depois EMI. Elas eram gravadoras de primeira e de segunda e de terceira linha, né? Nós lembramos só da primeira linha, né? Uhum. Realmente foram gravadoras em seu tempo, assim, mas eram gravadores que investiram só nisso, né? Investiram em artistas, né? Então você tinha o Chico Buarque na Philips e o Milton Nascimento na Odeon, né? Você tinha o Paulinho da Viola na Odeon e o Caetano Veloso aí elas iam disputando, né? Mas ainda assim tinha o Agnaldo Timóteo, que dizia que bancava todos aqueles discos experimentais da Odeon. O que não é muito verdade, não, tá? É o eufemismo dele, né? A Odeon tinha um negócio muito interessante. A Odeon tinha 5 diretores artísticos. E que o Milton Miranda era o chefe dos 5, né? E a ideia do Milton Miranda, que dava muito certo, era que sempre um segmento sustentava o outro. Porque era cíclico isso, entende? Mas, enfim. Aí, respondendo a sua pergunta, a Som Livre, de fato, não foi uma gravadora de primeira linha. Ela nunca teve essa preocupação. Ela foi uma gravadora de novelas, de trilhas de novela. E aí, ela virou meio vanguardista nesse início. Então, por exemplo, você falou em Sai Guarabira, que depois gravariam na Som Livre, né? Eles estão separados antes do trio nas primeiras novelas. Eles estão em O Cafona, estão em Minha Doce Namorada, o Guarabira como compositor, o Sá como compositor, por exemplo, né? Tem música de Roberto Menescal e Torquato Neto nas primeiras trilhas. Então, a preocupação da Som Livre era a trilha sonora. E é o que eu falei, por gosto dos seus diretores, ela foi pegando artistas. Por exemplo, a Rita Lee, insatisfeita na Philips. Por exemplo, os Novos Baianos. Por exemplo, o Djavan, que é criado um artista de primeira linha. Agora, isso é interessante que ele falou, eu posso até concordar, porque, por exemplo, a Som Livre ela não se preocupava em manter os seus artistas. O foco não era esse, né? Então, o Djavan vai para não tinha a figura do cast, né? Aquela coisa que... Exatamente. Não, por exemplo, nos anos 80, o João Araújo, como eu falei antes, ele dispensou o cast. Ele não quis trabalhar do jeito que se trabalhava, entendeu? No auge lá do Sullivan e Massadas na RCA. Na RCA, né? Enfim, então ele abriu mão, a Som Livre abriu mão de... Mas eu acho que essa gravadora diferente que era a Som Livre, né? Que tinha esse conforto, digamos assim, de ter um produto que vendia praticamente sozinho, que eram as trilhas, né? E ter o amparo, digamos, da mãe Globo, né? Não tinha essa cobrança tanto por resultado, né? E porque o resultado vinha também, né? Que ela pôde fazer algumas carreiras, entende? Então eu acho isso. Só que eu discordo do... Assim, é claro que é diferente de uma gravadora que investe só em artistas, né? Entendi. Polygram e Odeon, entendeu? Claro. Agora, eu acho a Som Livre melhor que a CBS, por exemplo. Sim. Para ficar numa gravadora... No Brasil, né? No Brasil. Para ficar... E o uso do a gravadora comercial, assim,
quais não eram, né? A gravadora precisa vender, é um comércio. Não, né? sim, mas eu acho que a Som Livre, inclusive, ela tinha menos compromisso com a venda do que as outras. Claro, porque ela tinha um outro respaldo que as outras gravadoras não tinham, né? Então, tinha publicidade na Globo, né? Tinha isso tudo. Só que o que eu acho, mas no fundo o que eu acho é que desculpa o nosso amigo que falou, nosso ouvinte, eu não estou desfazendo nem discordando da pergunta dele, não. Sim. Não, mas eu eu achei curioso e quis trazer para a roda. Mas eu acho que é uma falsa questão, né? Justamente porque a Som Livre ela nunca quis concorrer. Quando concorreu, teve que abrir mão por pressão do mercado, né? Então, ou nos anos 80, por exemplo, por causa do jabá, que ela não concordava, né? E não concordava porque era confortável para ela não concordar. Ela tinha rádio, ela tinha televisão, então ela não precisava pagar jabá para os outros, né? Porque ela tinha a própria mídia. Então não era só por o João Araújo, ele tinha isso como bandeira, tá, pessoal. Mas não foi só por isso, foi também porque ele não precisava. Claro. Né? Porque se precisasse, eu acho que ele entraria nessa guerra maluca do jabá, tal. Mas o que eu estou dizendo é isso, quer dizer, então eu acho que era uma gravadora diferente e foi diferente a vida inteira, né? Enfim, é isso. Não, mais ou menos. Perfeito, respondido com muito capricho. Heitor, meu querido, estamos chegando no final. Você tem uma última pergunta? A gente já vai para os nossos agradecimentos ao Hugo. Não, eu estou satisfeito, assim, né? Eu estou satisfeitíssimo. E até aquela história. O bacana, a gente contou milhões de histórias. Acho que foi uma live muito rica em termos de conteúdo, né? Hoje a gente falou milhões de assuntos, milhões de temas. E, cara, você vai pegar esse livro aqui. Já é uma das melhores lives que eu considero do Pitadas do Sal. Você vai pegar esse livro aqui. Fico até inibido. Dezenas de histórias a mais que a gente não falou aqui. Tem muita coisa ainda que tem que o leitor que vai na livraria vai comprar pela internet, pelo streaming, pelas lojas online e tal, vai encontrar um monte de histórias que a gente nem passou perto, entendeu? Então, é muito rico o livro. Eu me preocupei com isso. Foi um livro difícil de fazer, sabia? Porque, primeiro que ele aborda épocas muito diferentes, né? É um período muito longo, né, Hugo? É muito longo e um início muito romântico, né? Muito encantador, e uma última fase muito árida, né? Envolvendo o mercado, número, né? Então, eu me preocupei em todo o livro permear com as histórias humanas, né? Justamente porque parece, quer dizer, como é uma coisa muito ligada à grande indústria cultural, né? Ao poder, né? Mas por trás desse poder tem a história das pessoas, né? Sim. E histórias maravilhosas, assim, isso que eu estou falando. As histórias do Cazuza, as histórias, histórias incríveis, assim. Realmente eu tentei que o livro... Nem chegamos perto disso, né? Mas a ideia é instigar a galera a comprar o livro do Hugo para ler e saber dessas histórias daqui. Eu tentei fazer um livro divertido. Eu tentei fazer um livro divertido, como é divertida a minha memória dessa trajetória, entende? Eu acho tudo divertido, sabe? Eu não gosto da música da Marília Mendonça, mas eu acho divertido. Sim. Eu acho divertido o que ela me contou, sabe? Ela indo cantar no Pará e não sei o quê, e o cara não gostava de música sertaneja, sabe? As historinhas são muito boas, e eu quis que esse livro fosse divertido, como é a minha memória do Vila Sésamo, entendeu? Sensacional. Então é essa a ideia. Sensacional. Hugo, muito obrigado, querido, por compartilhar tanto conhecimento e histórias incríveis sobre a Som Livre. Foi realmente uma conversa enriquecedora aqui para o canal, para a galera que acompanha o Pitadas do Sal. Heitor, eu que agradeço muito mais uma vez. Imagina, Hugo, a casa é sua, sabe disso. Eu sou freguês aqui, né? Sempre que você quiser, a casa está de portas abertas, não é não, Heitor? Quando a gente lançar esse Djavan Anthology aí, que a gente tem que fazer isso, né? Vamos fazer. Pô, mas vamos chegar na gravadora e propor fazer isso, um né? Eu estou fazendo um projeto sobre o Djavan, que em breve sairá, audiovisual. Nossa, pode contar comigo para isso. Isso pode ser um produto para esse projeto, hein? Vamos conversar, cara. Vamos? Eu sou parceiro.